Olá, aprendiz! Agora eu vou mostrar para você o que é o ciclo de estudos, como é que você vai organizar os famosos ciclos de estudo. Isso aqui é uma técnica de organização e consideração de estudos muito famosa entre os concurseiros. Ela geralmente vai servir bem para aquelas pessoas que vão estudar de forma independente, ou seja, você não vai para um cursinho, você não tem uma escola nem uma universidade, você estuda o que você quer, na forma que você quer, na sequência que você precisa, geralmente dentro de uma premissa de estudo independente típico de concurseiros. Então, olha só, o que é um ciclo de estudos? O ciclo de estudos ele vai servir para organizar, através de 2 critérios, o que é que você vai estudar durante uma semana. Então, a premissa dele é que você vai fazer um ciclo de estudos semanal, certo? Então, a gente considera aqui o contexto da semana, e nessa semana você vai ter o quê? Você vai ter uma carga horária semanal em que você vai distribuir as suas matérias a serem estudadas. Então, se você vai estudar, por exemplo, para um edital de concurso, ou se você está estudando para qualquer que seja o contexto, e você tem lá um número X de matérias, você vai ter que, nessa semana, estudar e cobrir cada uma dessas matérias. O ciclo funciona bem porque tem muita gente que estuda para concursos e deixa para estudar todo um conteúdo de uma vez. Então, a pessoa vê muitas vezes todo o direito orçamentário de uma vez, para só depois ver todo o direito tributário, para só depois ver todo o português, para só depois ver toda a lógica matemática. E desse jeito não funciona tão bem. É interessante que você estude todas as matérias toda semana. Então, como é que você vai organizar? Você vai distribuir todas as matérias que você tem durante a sua carga horária de estudo semanal. Então, a primeira coisa que você tem que descobrir é quantas horas por semana você tem para estudar. Pensa aí, organiza. Se você tira todo dia 1 horinha, 2 horas para estudar, por semana, quanto tempo você consegue estudar? Então, a primeira coisa que você tem que determinar é isso. Quanto tempo você tem? Digamos que você estude 2 horas por dia, de segunda a domingo. Você tem, então, 14 horas por semana. O que você vai fazer com essas 14 horas por semana? Você vai criar um ciclo de estudos jogando todas as matérias que você tem para estudar. Digamos aqui que você tenha 9 matérias, 9 tipos de assuntos que você tem que estudar de acordo com o seu edital. Essas matérias você vai organizar e estudar numa sequência de acordo com o peso ou relevância e também de acordo com a sua dificuldade em relação às matérias. Então, dentro do seu ciclo de estudos, você vai estudar primeiro aquilo que é mais relevante ou que tem maior peso no seu edital. Ou seja, você vai fazer o trabalho difícil primeiro. E dentro dessa sequência de matérias que você escolheu estudar, você vai colocar também aquelas que são para você as mais difíceis. Então, aqui entra também o seu critério de dificuldade. Então, digamos aqui que eu tenho 9 conteúdos ou 9 matérias especificamente para estudar no meu contexto. E aí eu coloquei aqui genericamente matéria A, B, C, D até a última. Como é que funciona? Por que eu botei essa matéria primeiro? Essa matéria, seja lá o que for, digamos que seja direito orçamentário, é uma matéria que eu botei primeiro porque, para mim, ela é mais pesada, ela vai ter um peso maior no meu edital. A matéria B, ela também é relevante e é difícil, então eu vou colocar ela também no comecinho. E essa matéria I, que eu coloquei no final, é talvez aquela matéria que vai ter menor relevância para o meu edital, para a minha pontuação. Talvez seja uma matéria que apareça pouco na prova ou que tenha poucas questões e que também tenha um nível de dificuldade talvez um pouco menor. Ou não, talvez pode até ser uma matéria difícil, mas ela cai tão pouco no meu edital, na minha prova, que talvez ela não mereça tanta atenção assim. E aí o que eu faço com essa sequência? Eu estabeleço então por critérios quais são as matérias mais e as matérias menos importantes. Então, estabelecer uma sequência lógica de estudos é o primeiro passo para eu criar o meu ciclo de estudos. Mas repara, por enquanto eu não estou falando em dia que eu vou estudar, nem em quantidade de estudos, entende? Aqui não estou falando que é segunda, terça, quarta, quinta, eu só estou dizendo
a sequência que eu vou estudar. Aqui eu estou colocando que eu vou estudar todas as matérias que eu preciso estudar e que elas serão estudadas durante a semana. Agora, como é que eu vou organizar? Se eu tenho 2 horas por dia para estudar, totalizando 14 horas por semana, isso quer dizer que ao longo da minha semana eu vou estudar um pouquinho da matéria A, um pouquinho da matéria B, um pouquinho da matéria C, até chegar no domingo, até fechar uma semana. O meu objetivo é que nessa semana eu estude todas as matérias, um pouquinho de cada vez. E aí, isso entra no contexto que a gente já comentou numa outra aula. Eu vou organizar essas matérias seguindo aquela premissa do estudo mesclado. A matéria A provavelmente tem que ser uma matéria diferente da matéria B. Não é interessante que elas sejam da mesma área. Tenta colocar matérias de forma mesclada e misturada. Se você vai estudar uma coisa que envolve matemática aqui, coloque aqui alguma coisa de caráter linguístico, coloque na outra uma coisa de caráter mais humano e assim por diante. Tenta separar um pouquinho. Tenta mesclar os seus conteúdos. Para cada vez que você for estudar também, ainda sem falar de horário, lembre-se de fazer seu estudo blocado. Então, além de mesclar os conteúdos dentro das suas matérias, você precisa pensar, toda vez que você for estudar, você vai blocar. Ou seja, você não vai estudar a matéria A durante 2 horas. Você vai estudar meia hora, vai dar uma pausa, mais 20 minutos. Cobriu a matéria A, tu já começa a estudar a matéria B. E aí depois você faz uma pausa e estuda a matéria C. E assim por diante. Já já eu vou te dar um exemplo com horários de estudo e você vai entender melhor. E por fim também, lembre-se, não é interessante você estudar toda uma matéria de uma vez. É interessante que você distribua um pouquinho dessa matéria ao longo da semana, ao longo dos meses. Então, ao invés de estudar lógica matemática toda durante uma semana, você vai pegar um pedaço da lógica matemática e estudar essa semana, um pedaço da lógica matemática e estudar na próxima semana e assim por diante. Distribuindo esses conteúdos ao longo do tempo, você aumenta a sua margem de aprendizagem e a sua margem de memorização. Agora vamos para um exemplo prático aqui então. Digamos que pelo meu edital eu tenho então essas 9 matérias para eu estudar. E eu já selecionei a sequência que eu vou estudar durante a semana. Eu tenho de segunda a domingo para cumprir todas essas matérias. Agora, como é que vai funcionar? Digamos que eu tenho 2 horas por dia. E, portanto, eu tenho no total 14 horas para matar essas 9 matérias aqui. Então, o meu ciclo ele vai reiniciar após essas 14 horas de estudo. Então, depois de fazer 14 horas de estudo semanal, meu ciclo volta para a primeira matéria. Se eu tiver 14 horas de estudo, teoricamente, eu vou estudar por 1 hora e 33 minutos cada uma dessas matérias. Então, se eu distribuir as 14 horas para essas 9 disciplinas, para essas 9 matérias, eu vou estudar cada uma delas por 1 hora e meia, mais ou menos. Aí, o que vai acontecer? Se eu tenho 2 horas por dia, eu vou estudar a matéria A na segunda-feira, por 1 hora e meia, e aquela meia hora que sobrar, eu vou estudar a matéria B, na segunda-feira. Quando chegar na terça-feira, eu já estudei meia hora da minha 1 hora e meia dessa matéria B, não foi? Eu vou estudar mais 1 hora dela e depois mais 1 hora da matéria C, na terça-feira. E aí, eu vou jogando esse meu horário. Então, eu estudo 1 hora e meia cada matéria e, sucessivamente, a cada dia que vai passando, eu vou cobrindo o conteúdo. Entende? Então, se eu pego a matéria A para estudar na segunda-feira, eu já termino a matéria A na segunda-feira. A matéria B eu começo na segunda e termino na terça. A matéria C eu começo na terça e termino na quarta. E assim vai indo. O importante é que eu vou cobrindo a minha meta de estudar cada matéria ao longo do dia, ao longo da semana, cobrindo essas 2 horas que eu tenho até totalizar as 14 horas semanais. Quando chegar no domingo, eu vou ter estudado a minha matéria e aí nesse domingo eu terminei a minha última matéria e provavelmente eu cobri e cumpri a meta
de 14 horas semanais. O que eu vou fazer segunda-feira que vem? Volto para a matéria A e continuo estudando ela por mais 1h30, até fechar esse tempo e chegar na matéria B, e assim sucessivamente. Entende? Isso é o ciclo. Depois que eu estudei a matéria A, naquele tempo que eu dediquei a ela, naquela semana, eu estudo a matéria B. Depois eu estudo a matéria C e assim sucessivamente. À medida que eu vou cobrindo cada matéria ao longo da semana, eu vou chegando perto do final do meu ciclo. Quando eu terminar a última matéria, provavelmente eu já cheguei no meu último dia de estudos, que nesse caso aqui seria o domingo. Uma vez que eu cubra a minha 1h30 de estudo no domingo, o que vai acontecer? Eu provavelmente vou ter estudado meia hora da matéria H, 1h30 da matéria I e termino o meu ciclo. Amanhã, segunda-feira, volta tudo de novo. Por isso um ciclo. Agora, olha só. Eu estou jogando aqui 1h30 para cada conteúdo como se todos eles tivessem o mesmo peso e mesma relevância. Mas normalmente não é bem assim, certo? Você vai ter matérias que têm mais peso e maior importância ou relevância e outras que não vão ter todo esse peso e toda essa relevância. Como é que faz, então? Você pode atribuir pesos para cada matéria. É aí que entra a planilha de cargas. Eu vou te ensinar numa aula a utilizar uma planilha de cargas de estudo. Como é que ela vai funcionar? Ela vai comparar cada matéria que você tem de acordo com o peso que você deu e o tempo que você tem. Então, digamos que eu tenho 14 horas por semana para estudar essas 9 matérias. E digamos que eu vou fazer assim. A matéria A, ela vai ter um peso que eu vou dizer que é um peso 3. Esse peso 3 é baseado no quê? É baseado no meu edital, na relevância e na minha dificuldade. Digamos que a matéria B, ela também vai ter esse peso 3. As matérias, no caso, C, D, E e F, eu vou atribuir a elas um peso 2. Elas são matérias também importantes, mas talvez por algum motivo não tão relevantes ou não tão difíceis ou que não exigem tanto tempo assim do meu esforço. E essas 3 últimas matérias, digamos, eu vou atribuir um peso 1. Então, jogando pesos diferentes para as matérias que eu tenho, aquelas matérias que eu vou colocar primeiro tem que ser as matérias que têm mais peso. As matérias que eu vou botar no final são as matérias que têm um peso menor. E aí, jogando essa informação na minha planilha de cargas, ela vai me dizer quanto tempo eu vou colocar para cada uma dessas matérias. Então, por exemplo, se eu tiver 14 horas para estudar essas 9 matérias com essa distribuição de peso, quanto tempo por semana eu vou estudar a matéria A, B e C? Eu vou anotar aqui para você ver. Então, se eu tiver 14 horas por semana para estudar essas 9 matérias com essa distinção de relevância e peso, as matérias A e B, cada uma, eu vou dedicar das 14 horas em torno de 2 horas e 28 minutos. Então, pela relevância e peso, eu vou estudar por 2 horas e 28 minutos a matéria A, por mais 2 horas e 28 minutos a matéria B. Isso quer dizer o quê? Se eu estudo 2 horas por dia, na segunda-feira eu vou estudar por 2 horas a matéria A e esses 28 minutos, mais ou menos meia hora que sobrou, eu vou ter que jogar para terça-feira. Então, terça-feira eu vou estudar mais 28 minutos da matéria A e o tempo que sobrar eu estudo a matéria B e assim vai seguindo. As matérias C, D, E e F, como essas 4 matérias têm peso 2, cada uma delas eu vou estudar por 1 hora e 39 minutos. Então, por 1 hora e 39 minutos, eu vou dedicar para estudar essas 4 matérias. E aí, por fim, eu tenho essas matérias talvez menos relevantes ou que sejam mais fáceis, enfim. Elas têm apenas peso 1. Essas matérias que têm peso 1, elas vão me exigir apenas 49 minutos. Se eu estudar, então, 49 minutos de cada uma delas, eu consigo fechar as 14 horas por semana que eu tenho. Então, vai acontecer o quê? Provavelmente, quando juntar, considerando que eu tenho 2 horas por dia para estudar, quando chegar no domingo, olha só o que vai acontecer. Eu vou estudar provavelmente no domingo
as matérias G, H e I, porque elas ficaram para o finalzinho do meu ciclo e elas cabem mais ou menos nessas 2 horas que eu tenho por dia. Entende? Então, eu começo segunda-feira estudando a matéria A, vai sobrar um pouquinho dela para eu estudar na terça. Na terça, eu continuo estudando a matéria A e já começo a matéria B e vou indo até chegar no meu domingo. Então, no domingo, considerando cada carga horária dessa, eu vou ter fechado as minhas 14 horas de estudo e vou ter cumprido as minhas metas da semana. Quando chegar a segunda-feira, eu volto para fazer tudo de novo. Então, esse é o ciclo de estudos. O que ele exige de você? Que você faça esse controle do que estudar primeiro, o que estudar depois, e que você tenha algum tipo de controle sobre o que é que você estudou. É interessante você manter esse tipo de anotação, por exemplo, num aplicativo, numa planilha, numa tabelinha, num bloquinho de notas, só para você saber qual matéria você já fez. Mantendo esse controle, você avança no seu ciclo. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa ideia e olha só, para isso aqui funcionar, é muito importante que você veja e entenda o uso da planilha de cargas. Então não deixe de ver essa aula.